Fala galera do canal Animações Akami. Hoje estou aqui para falar sobre um personagem que é muito odiado por muitos e amado por outros, que é o Zack. Então, puxa a vinheta! Fala galera do canal Animações Akami. Bom, devo começar dizendo aqui pra vocês que o Zack, pra mim, é um personagem normal. Ele, acho que já disse isso em algum vídeo. Ele é meio que uma montanha-russa de emoções, mas eu falo melhor sobre isso num vídeo especial que eu vou fazer pra ele, tá? Então, em breve eu faço ele. Que ele é meio que uma montanha-russa de emoção. Porque dependendo do episódio, eu adoro ele. E dependendo, eu odeio ele, com todas as forças da minha vida possível. Então, nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da história do Zack, né? Desde a chegada dele até o último episódio que ele apareceu. Né, e ele vai ser separado em algumas partes, né? Que vai ser, a primeira parte, que é quando ele era amigável. A segunda, que daí ele começou a ser um rival pro Heitor. A redenção dele, aí eu falo do relacionamento e o pós-relacionamento que ele teve com a Layla. Então vamos lá, né? Bom, todo mundo pensa que a primeira aparição do Zack foi no episódio 14, mas em si não foi. Aí você me pergunta, em que episódio que ele apareceu? Bom, eu vou te responder essa pergunta mostrando essa cena aqui. É uma cena do episódio 6, em que ele aparece. Como vocês viram, ele aparece na plateia ali curtindo o show dos Anders. Então, essa é realmente a primeira aparição do Zack. Bem louco, não? Mas, a primeira aparição de fato, né, que ele foi introduzido como um personagem importante, foi o 14, né? Que é o episódio que nos é apresentado o Zack como um amigo de infância da Layla, que voltou. E daí ele ajuda os Anders a se inscreverem no concurso da Reverberação. O próximo episódio que ele aparece é o 17, onde ele decidiu dar uma festa na casa particular dele lá na praia, e convidou todo mundo da escola, obviamente, e a banda foi junto, né? Nesse episódio a gente vê um pouco mais do crush que ele sente pela Layla, além de quase declarar pra ela, porém, isso tudo vai por água abaixo, né? Porque o Heitor, o Lud e o Bob interrompem ele, e esses aqui são os dois principais episódios que o Zack é de boa. Mas a partir do 18 as coisas começam a mudar. No episódio 18, que as coisas começam a desandar, como eu disse anteriormente. Já que pro plano dos Anders darem certo, o Zack tinha que ser sequestrado. E nisso ele acaba descobrindo que existe uma agência e os humanos, né? Causando um certo trauma, que volta mais pra frente ao decorrer de alguns episódios. Você? Os dois próximos episódios, que é o 19 e o 20, eles meio que são uma transição do Zack legal para o grande rival do Heitor. Já que neles o Zack começa já a sentir um certo ciúmes do Heitor, mas ele não faz nada de ruim, não sabota nada nem nada. Tanto que eu não ligo muito pro Zack nesses dois episódios, principalmente no 20, que tem muita gente que não gosta muito do Zack, né? Porque ele tá lá, ele atrapalhou meio que o Heitor de voltar pra falar com a Layla, mas eu não acho que seja grande culpa do Zack, tá ligado? Então, eu não tenho nada contra o Zack no episódio 20. A partir do episódio 23, ele muda, no caso, né? Já que nesse episódio é a final, né? Então vai ter a grande final, que vai ser os Anders contra o Zack e os Efrons. E pro Zack ganhar e sair com a Layla, ele sabota os Anders, como a gente sabe e já assistiu esse episódio. Mas depois que ele acaba perdendo, e ele percebe, né, que a Layla tá gostando do Heitor, e aí ele descobre que o Heitor é o Alien que tanto procuravam. Já no episódio 24, ele descobre que o pai do James, que o sequestrou, que está procurando um humano. E como ele já não estava muito indo com a cara do Heitor, ele decide ajudar o Ozzy no sequestro do Heitor. No episódio 25 e 26, a gente sabe que ele conta pros agentes que o protagonista ainda estava no mundo underground e tava falando o show e tal. E acaba rolando uma grande treta, né, no show. Mas sabemos que no final dá tudo certo. Ele só fica com raivinha e tal. O último episódio que ele aparece como grande rival do Heitor é o 2, da segunda temporada. Que a gente descobre que ele tá substituindo o antigo guitarrista. Rola uma treta por causa disso e tal. E no final, ele admite tudo, né? Sem querer. Ele admite tudo sem querer. E daí fica sendo odiado por todo mundo. Que podia ter adiado um pouco. Seria muito interessante ver o Zack e o Heitor, disputando um pouco, mas... Ok, eles adiantaram um pouco essa descoberta do Zack ser o grande vilão. Mas, nesses episódios aqui, do 23 ao 25, eu até sinto uma certa raiva do Zack, mas nem é... é só uma raiva mesmo, eu não odeio o Zack. Por mais que ele faz uns negócios ruins, eu não chego a odiar, eu só sinto raiva do que ele faz. Então, ele, não tem ódio dele. A partir do episódio 3, né, o que o Zack começa a mudar, de certa forma, mas tanto no episódio 3 quanto no 10 que ele aparece
no fundo, meio triste. Então, era meio dane-se esses 2 episódios. Que, a partir do 13, na realidade, que ele começa a ter um destaque de novo, uma certa relevância. A gente pode ver ele sendo mencionado nesse episódio 2 vezes, que é... Uma, ele tá elogiando a Layla, e a outra ele tá ajudando os Anders a irem pro Undersock. No 15, que é da festa junina, ele tenta desculpar com a Layla por meio de uma cartinha e tal, que ela até acha que é o Heitor. Tipo, tudo bom? Não é o Heitor. Aí, isso leva a nos entender que ele mudou. E no 16, né, quando a banda tá presa na estrada e tal, ele oferece carona no ônibus do Dollar Bill, mas obviamente a banda recusa por ainda terem raiva do Zack. E no 17 e 18, que é o do Understock, a gente percebe realmente que ele mudou, já que ele vai lá se desculpar com o Heitor, ele conta tudo que o Dollar Bill pretendia fazer e ajuda a desmascarar o Dollar Bill também. Então, tipo, a gente percebe realmente que ele mudou. E assim, né, a gente finaliza. E é a partir, acho que, desse episódio que o pessoal começa, tipo, a falar, não, o Zack é insano. Começam a todo mundo a amar o Zack. E, tipo, eu também. Eu começo realmente a gostar do Zack de volta. Tipo, legal, ele mudou. Mas, tipo, não são todos os episódios depois desse que eu volto a gostar do Zack. Tem uns episódios que eu ainda não vou muito com a cara dele depois desse. Então vamos pro relacionamento dele com a Layla. Eu sei que, assim, o relacionamento dele com a Layla não começa no episódio 19, mas eu coloquei ele como o começo porque é meio que nesse episódio que ele convida a Layla pra ir jogar os jogos na casa dele, né? Com os amigos dele e tal. Mas o começo em si, né, que é o 20, que aparece na cena dos dois juntos, e a Layla até confessa pro Heitor no final que ela tá ficando com o Zack. E é o episódio que a banda volta, né? E aí tem só uma cena dos dois juntos, a gente percebe que é até que fofo. E aí a gente tem o episódio 21 daí, né, que a gente percebe que o romance dos dois não era tão perfeito assim, que o Zack... A gente vê que nesse episódio que ele fica contando vários spoilers, fica falando, Layla, tá. E no 22, meio que é o ápice pra Layla, né? Que, tipo, ele meio que obriga ela a ir pro baile. E daí ele, tipo, fica falando, mas você não gostava de dançar? E aí eles discutem. Então, né? Tanto que esse episódio é que eles terminam. E assim, é nesses episódios aí do relacionamento dos dois, no caso 21 e 22, que eu acho o Zack meio... o Zack é meio... nesses 2 episódios. Mas, tipo, são só esses 2 também, que eu acho ele... E também eu não sou muito de shippar esses 2, sei lá, eles são muito parecidos, sabe? É meio estranho, eu sinto que eles são, tipo, primos. É um casal meio estranho. Mas é isso, agora a gente vai pro final, né, que é o pós-relacionamento, o que acontece nesse meio tempo. Bom, depois do namoro dele com a Layla não acontece muita coisa, acho que só são 2 episódios que ele aparece, e um desses episódios ele só tá, tipo, no fundo, comemorando, como o episódio 6 lá, que ele aparece da primeira vez. Então, tipo, a gente não tem muita coisa, assim, a gente só sabe que ele começa a namorar com a Britney, porque sim, simplesmente. Daí ele continua sendo legal e continua sendo amigo da Layla e do Heitor e tal. É meio que isso, não rola muita coisa, assim. Tipo, é só um negocinho, né? Ele tá sendo legal. E esses 2 episódios até que é legalzinho, então, tipo, não tem muito o que eu comentar mais. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? E como vocês viram, né, que eu disse, o Zack é uma montanha-russa de emoção. Tem episódio que eu gosto, tem episódio que eu não gosto. Normalmente, a maioria eu gosto. Tipo, o Zack não faz, tipo, grandes coisas pra eu... Nossa, pior personagem. Não, ele é um personagemzinho legal. Eu gosto dele. Mas é isso. Se vocês quiserem mais vídeos, comentem, tipo, algum personagem que vocês queiram que eu comente aqui. É legal fazer esses vídeos comentando personagem, episódio. Se tiverem ideia de vídeo, também comente. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito pra mais vídeos assim. E é isso. Falou!